Unidade de Saúde da Família do Eugênio Mendes Lopes, na Zona Oeste de Ribeirão, está sem médicos. Pacientes denunciam que estão sendo atendidos por enfermeiros, já que não podem buscar outro posto. A Regiane faz acompanhamento na USF há anos por conta de um problema nos seios. A cada consulta, ela encontrava um profissional diferente. Há mais de 3 meses foi solicitada uma mamografia para garantir que estava tudo em ordem. Só que até hoje, ela não conseguiu passar por um profissional de saúde para avaliar a situação. Desde novembro não ter médico, eu acho que isso é um absurdo, né? Eu acho que é o mínimo, né? A saúde está em primeiro lugar, todo mundo contribui, né? Então eu acho que todo mundo precisa ser atendido. Hoje eu estou aqui porque remarcaram a minha consulta para um enfermeiro estar verificando o exame, que eu acho que não deve ser correto, né? Tem que pagar um exame, né? Para eu poder ficar mais confiável também com o resultado do exame, né? Porque não é um simples exame, né? É mamografia, né? Então é a minha vida, né? É a minha saúde. A filha da Miriam também tem passado apuros. Ela está grávida de 37 semanas e desenvolveu diabetes gestacional. Precisou ser remanejada para outras unidades porque estava sem acompanhamento. Ela chegou a receber um papel com orientações para buscar na internet como deveria ser feita a aplicação correta da insulina. Depois que a médica foi embora, ela passou em consulta aqui com o enfermeiro. Não existe isso. Uma gestante com problema desse é gravidez de risco. Fazia mais de 2 meses que ela estava tomando insulina errada. Aumentaram a dose, foi aí que controlou um pouco mais a diabetes. Mas aí, nesses quase 2 meses, teve comprometimento na gravidez dela. Aqui foi muito precário o atendimento dela e pôs em risco a vida dela e da criança. A Unidade de Saúde da Família é responsável pela atenção contínua nas especialidades básicas, através de uma equipe multidisciplinar. Segundo o portal da Prefeitura de Ribeirão Preto, a USF aqui do Eugênio Mendes Lopes conta com 2 dessas equipes, ou seja, deveria ter pelo menos 2 médicos habilitados para atender os pacientes, além dos técnicos e enfermeiros. Mas a realidade é bem diferente disso. Que entrou médica, saiu médica, a última que veio não aguentou. O número de bairros aqui aumentou muito e o número de unidades continua a mesma. Desde outubro que nós estamos sem médicos aqui na Unidade de Saúde da Família do Eugênio Mendes Lopes. Eu, por exemplo, fiz os exames preventivos, mamografia, exame de sangue, urina, todos os exames que eu faço normalmente, né? Mas eles vão caducar. A gente já paga muita coisa, né? Não é só isso, né? Tanta coisa é recolhida da gente, não reverte para o que precisa, então não acho certo. Tem gente aí que está desempregado, outras situações, tem como a pessoa pagar. Eu acho que isso daqui é o mínimo, a pessoa tem que ter esse atendimento para cuidar da sua saúde. No caso, a prefeitura que contrata os médicos não toma atitude, quem vai tomar? Doença não espera. É falha, inclusive, da Câmara Municipal também. E também devia, eles têm que cobrar do prefeito. Cadê a Câmara Municipal? Faziam o que o dia inteiro lá? A outra unidade mais próxima, no Jamil Semicuri, também está sem médico desde fevereiro. A liderança comunitária se mobiliza para criar um conselho local de saúde, mas até para isso esbarra na falta de vontade política. A impressão que dá é que existe uma enrolação, entre aspas, para que esse conselho ele não seja viabilizado, porque será um órgão fiscalizador e isso, nesse momento, eu acho que será constrangedor para a Secretaria da Saúde, e o Programa de Saúde da Família foi abandonado. Nós tínhamos agentes comunitários que nos visitavam pelo menos uma vez por mês, faziam levantamento, identificavam violência doméstica, às vezes violência sexual com as crianças. Isso tudo foi extinto. Eu estou aqui em Ribeirão há 23 anos, eu nunca vi uma situação dessa. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria da Saúde informou que a previsão de início da nova médica na unidade de saúde é dia 24, próxima terça-feira, e garantiu que os pacientes atendidos na USF estão recebendo o acompanhamento e também o encaminhamento necessário. Com relação à denúncia da aplicação de insulina errada, disse que o caso é investigado. Para falar mais sobre esse assunto, estamos aqui no nosso núcleo de jornalismo com o José Sebastião dos Santos, especialista em saúde pública. José Sebastião, dá para admitir que unidades de saúde passem meses sem médicos? Ótima tarde ao senhor, bem-vindo aqui. Bom, boa tarde, André, boa tarde a quem nos ouve. Eu acho que a matéria ela é muito esclarecedora, né?
mostrando que essa unidade básica de saúde, essa unidade de saúde da família, ela não deve ser considerada como um componente do sistema de saúde, ela está completamente fora da conformidade com o que é prevista, quer dizer, ela precisaria ter, além dos enfermeiros, os técnicos, os agentes comunitários de saúde, também os médicos. Então, essa colocação de que as pessoas estão sendo atendidas, encaminhadas, provavelmente está sendo encaminhado sem o devido critério. Então, é completamente fora de contexto e mostra como as manifestações feitas pelos usuários mostram descaso, sem dúvida, do governo municipal com a atenção básica, né, que foi dito, inclusive, por uma entrevistada, que é o básico. Então, o serviço básico de saúde é atribuição do município e ele tem que, de certa forma, se organizar para dar conta disso. E é inadmissível isso porque é uma região muito rica em termos de recursos, né? Tanto recursos humanos, nós temos várias escolas médicas, quanto também recurso financeiro. Doutor, as denúncias apontam que as consultas e análises desses exames têm sido feitas aí por enfermeiros que também, claro, estão sobrecarregados. Isso só demonstra a urgência que existe de uma solução aí nessa unidade. Sem dúvida, André. O que a gente tem dito, se a atenção básica não funciona, essas pessoas vão tendo o agravamento dessas doenças, né? Então, e vão acabar procurando as unidades de pronto atendimento, é o que eu sempre tenho dito aqui, elas ficam superlotadas e acabam estourando nas portas hospitalares de urgência. Agora, isso é muito ruim. Primeiro para as pessoas, porque elas têm uma doença agravada, o risco aumentado, o sistema de saúde gasta mais e, sem dúvida, nós temos um impacto social e econômico dessas pessoas que têm dificuldade de ser atendida na fase inicial, no estágio inicial das doenças. A gente trabalhando no Hospital das Clínicas, a gente vê muito isso. As pessoas chegam, demoram muito tempo para chegar, né? Eu mexo com câncer, por exemplo. A gente tem visto que o preconizado é que em 30 dias eles chegassem ao hospital. Eles estão chegando, eu estou terminando uma pesquisa agora, está dando em média 70 dias, né? Então, você tem um agravamento, né, dessas doenças e os indicadores que são chamados assim, indicadores que a atenção básica tem que cuidar, que é mortalidade infantil, mortalidade materna, o diagnóstico precoce dos cânceres, eles vão ficando cada vez piorados e isso piora, de certa forma, o desempenho do município em relação à região, em relação ao estado, em relação à nação. Então, o gestor municipal, né, precisa entender que isso tem repercussão social e econômica. Doutor, essas unidades de saúde da família, como o senhor já explicou para a gente, elas deveriam prestar uma assistência básica e contínua a esses moradores, né? Aos poucos, o poder público faz com que essas pessoas percam a devida atenção e a população fique, de certa forma, desamparada. A impressão que dá é que tem assim, um comportamento sistemático dos gestores no sentido de desqualificar a atenção básica. Quer dizer, uma unidade ficar tanto tempo sem médico é para a população não acreditar nisso, né? E, infelizmente, se a população deixa de acreditar, ela acaba procurando outras instâncias que são mais complexas, mais caras e é o que eu falei, tem o retardo. Agora, foi muito bem lembrado por uma entrevistada, quer dizer, cadê os órgãos de fiscalização? Nós temos um Conselho Municipal de Saúde, né? Nós temos o Comitê de Mortalidade Materna, por exemplo, tem a própria Câmara de Vereadores, né? Tem os tribunais de contas. Quer dizer, o executivo ele precisa ser vigiado, e precisa ser vigiado muito de perto para, de certa forma, manter o que é essencial, o que é básico, né? E o que a gente tem visto é isso, eles estão precarizando as relações de trabalho. Quer dizer, equipes de atenção básica, qualquer equipe de saúde precisa ter uma composição adequada, precisa ter estabilidade. Hoje o que a gente vê é isso, quer dizer, entra um médico agora, ele é contratado às vezes por uma organização social, ele é pessoa jurídica, aí ele vê outra oportunidade, sai. Então essas equipes, elas não são equipes estáveis, não tem uma conexão duradoura com a população daquela região. E como é que essas equipes vão, então, observar e cuidar do que a gente chama de indicadores de saúde, né? Vai ver quantas gestantes tem, quantas crianças que estão doentes, fazer o rastreamento dos cânceres, como foi dado o exemplo aí.
Então tem essa precarização mesmo no cuidado do gestor, na fiscalização e também no investimento, né? Dr. José Sebastião dos Santos, especialista em saúde pública, agradeço muito a presença do senhor aqui. Claro que a gente aguarda também aí melhorias na saúde pública em nossa Ribeirão Preto. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, à disposição. Até mais.